Era para ser uma noite daquelas com a minha esposa na cama, mas eu, como homem, falhei. Olá, eu me chamo Guilherme Miller e meu problema com a ereção quase destruiu a minha vida e meu casamento. O que vou lhe contar agora irá mudar tudo o que você pensa sobre problemas de ereção para sempre, porque além de uma história vergonhosa e humilhante, vou te revelar como resolvi meu problema de ereção com um simples e comprovado método. E como você pode recuperar a sua vida sexual atacando a causa real, atuando na raiz do problema, utilizando um sistema discreto, 100% eficaz e comprovado. Não importa qual a sua situação atual, ou a sua idade, nem mesmo o tempo que vem tendo problemas de ereção. Ou se você deseja apenas melhorar o seu desempenho sexual e fazer a sua parceira ficar com as pernas tremendo e cada vez mais desejando você. O que você verá nesta apresentação irá te mostrar como você pode ter fortes ereções como tinha quando era jovem. Francamente, estou até impressionado em estar revelando isto a você neste vídeo. A minha impotência era algo que sempre me envergonhou, e tocar neste assunto era simplesmente impossível para mim. Mas os resultados que eu e muitos homens tiveram e os casamentos refeitos por causa da minha descoberta me deram a obrigação moral de compartilhar a minha experiência aqui. A minha história me fez descobrir por que problemas de ereção que milhões de homens passam não tem nada a ver com a baixa testosterona, com a idade ou qualquer coisa errada que passa com você, mas um fator que pode ser resolvido através de uma solução simples e 100% eficiente. E se você assistir a este vídeo e fizer o que eu digo, proponho a você aqui e agora que em até 28 dias você poderá ter uma ereção completa e pulsante, que fará com que os olhos de qualquer mulher se acendam com desejo e expectativa. E você vai conseguir isso, sem pílulas como Viagra, que na verdade são medicamentos que não combatem a verdadeira causa da ereção, sem qualquer bomba peniana, sem tomar injeções doloridas, sem cirurgias, sem exercícios loucos, sem gastar milhares de reais em terapias em vão. Eu vou te mostrar como eu consegui desfrutar de ereções completas e duradouras, quando eu precisasse, e devolvendo à minha esposa o homem vigoroso e potente que ela desejava desesperadamente e sentia falta. Muitos de meus amigos, a quem tive a oportunidade de revelar isso, o chamam de o Viagra natural. Mas é muito mais que isso. Eu vou lhe mostrar a ciência que está por trás do método e te mostrar por que a bilionária indústria farmacêutica não quer que você descubra este método secreto, que já ajudou a precisamente 12.567 pessoas no Brasil a transformarem sua vida sexual, com um método 100% natural e definitivo. Pessoas como Samuel Schultz, de Londrina, que enviou um e-mail dizendo: "Gostaria de te agradecer. Desde então vinha sofrendo com a falta de tesão. Comecei a me afastar das mulheres porque nas diversas vezes que eu tinha tentado, meu pênis não levantou. Foi então que acabei recebendo um e-mail com um link para o seu site, quando tive acesso ao seu material e comecei a aplicar. Posso dizer que a minha vida mudou. Hoje consigo ter fortes ereções e minha ex até voltou para mim." E o Mauro Garcia, de Pernambuco, que me escreveu agradecendo: "Professor Guilherme, gostaria de reconhecer e agradecer pelo esforço, porque estou espantado com os resultados maravilhosos que tive com o seu livro, depois de ter procurado por um longo tempo e até ter me submetido a uma cirurgia invasiva, encontrei uma solução quase mágica. Aos 53 anos e perto de me aposentar, eu pensei que tinha chegado a hora de me aposentar também no sexo, entre mim e a minha esposa. Agora sim, posso dizer que desfruto do meu casamento. Me permita expressar a minha gratidão por ter escrito este livro tão útil, prático e eficaz. E eu tenho recomendado para os meus amigos." Muito obrigado, Mauro Garcia. Até mesmo a Ana Calego, que conseguiu ajudar o seu marido. "Meu marido visitou médicos, psicólogos, urologistas e assim por diante. No início, meu marido desconfiava do Senhor, mas acabei depositando confiança, pois não tinha mais o que recorrer e acabei convencendo-o a tentar os conselhos que você passa no livro.
Eu estava sempre ao lado dele, incentivando para encontrar uma solução que para nós parecia impossível. Ele estava sofrendo com problemas de ereção, e é claro que eu também sofria com essa situação. O objetivo deste e-mail é para agradecê-lo. Seu esforço por compartilhar esta descoberta salvou o meu relacionamento. Obrigado. Estes são só uns exemplos que irei te mostrar. São mais de 12 mil pessoas que já aplicaram o método que vou explicar neste vídeo e que conseguiram acabar com o problema da impotência que tinham antes e passaram a ter um desempenho sexual mais incrível de suas vidas. E tudo isso em questão de poucos dias. Repito, estou realmente impressionado em estar revelando isto a você. Mas eu decidi que existem muitos homens na mesma situação que estive antes e não posso ignorar este fato. Mas antes, quero te dar uns conselhos. Como você pode imaginar, o que eu vou te revelar aqui potencialmente poderia custar milhões à indústria farmacêutica em perda de vendas. O que quero dizer é que tão logo descubram que estou compartilhando este método natural, irão fazer de tudo para retirar este site do ar. E quando isto acontecer, não sei se conseguirei detê-los. Assim, se você quer saber o segredo para ter e manter ereções duras à vontade, não saia daqui. Remova todas as distrações e assista esse vídeo agora mesmo, porque a qualquer momento poderá ser apagado deste site. Então leve este aviso a sério. Você está prestes a descobrir exatamente como milhares de homens estão revertendo a impotência e tendo uma vida sexual transformada. E tudo o que peço em troca são duas coisas. Você me dá a sua atenção completa e total e você assume o compromisso de assistir até o fim. Os depoimentos que você acabou de ver são só uma pequena amostra dos mais de 12.567 homens que aplicaram o que vou te revelar. E vou ser bem sincero, como eles, eu já senti na pele como isso derruba a autoestima de qualquer homem e descobri isso do pior jeito. Por isso, para você entender por que esta descoberta funciona tão bem, preciso te contar um pouco de mim e de minha história. Bem, como eu disse antes, me chamo Guilherme Miller, tenho 43 anos, sou professor de Biologia do ensino médio e atualmente vivo aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E já faz 2 anos que vivi a história que vou te contar. Deixe-me perguntar uma coisa. Alguma vez você já esteve em sua cama e viu sua esposa dormindo, se acariciando e gemendo, e suando e se contorcendo, e então ela, sem conseguir se conter, sussurra o nome de outro homem? E você percebe que o nome não é o seu? Posso dizer sem orgulho nenhum, foi exatamente o que passei. E a mulher era minha esposa de 33 anos, Daniela. Eu era o cara ao lado dela naquela noite e senti que a minha masculinidade estaria perdida para sempre. Já dá para imaginar como isso foi muito humilhante. Infelizmente, eu não era mais o mesmo como antes. Voltando no meu tempo de escola, as ereções eram o meu pior inimigo. Sim, parece engraçado, mas minhas ereções eram um problema ótimo. Naquela época, eu não conseguia me conter. No chuveiro, no meio da classe, em um restaurante quando a garçonete vem pegar o pedido. Às vezes, antes de se levantar de uma cadeira, eu normalmente tinha que esperar uns 2 minutos, pensando em qualquer coisa, para deixar de ficar duro. Isso foi por volta dos 18 aos 20 anos, para lá. E quando fui chegando perto dos 40 anos, o mesmo pênis e uma história muito diferente. Eu estava casado e feliz. E, no entanto, minhas ereções quase nunca iriam acontecer mais. Senti que estava ficando cada vez mais difícil ter ereções duras. Tentei não pensar muito nisso, porque eu ainda estava conseguindo satisfazer a minha esposa de certa forma. Até que em uma noite, quando eu fui ter uma daquelas noites maravilhosas com a minha esposa na cama, eu entrei em pânico. Eu estava com o pênis tão mole que era impossível começar qualquer coisa. Logo, me desesperei porque sabia que já vinha sentindo algo estranho há algum tempo. Isso não podia estar acontecendo. Eu e minha esposa, que por sinal é bastante compreensiva, esperamos para ver se eu ficaria ereto e até brincamos com o fato. Mas depois foi ficando mais séria a situação. Tentamos de tudo para poder ter a noite que esperávamos. E o que eu quero dizer é que tentamos de tudo mesmo.
Então, quase uma hora depois, quando percebemos que nada iria acontecer, nós desistimos. Eu fui dormir me sentindo como se tivesse perdido a minha masculinidade completamente. A humilhação, a vergonha, me senti como se não merecesse ser chamada de homem, porque infelizmente não consegui satisfazer a minha própria mulher. Meu pênis simplesmente não funcionou. Naquela noite nem dormimos direito. Falamos um pouco por cerca de 2 horas e achamos que poderia ser apenas um incidente isolado. Quem sabe na próxima? Mas não houve mais próximo. Aconteceu de novo na noite seguinte e em quase todas as noites que passaram. A minha capacidade de fazer sexo normalmente, como sempre se queria, diminuía a quase nada. E eu sabia com certeza que se isso continuasse, poderia significar o fim do nosso casamento. Por quê? Bem, isto é um pouco pessoal. Como você sabe, todas as mulheres precisam de sexo, mas para minha esposa isso é um pouco diferente. Não é apenas uma necessidade que ela poderia ignorar por semanas ou meses. Sexo era algo que a fazia relaxar, era algo que ela necessitava. Todo mundo tem algo assim no seu dia a dia, uma maneira de aliviar o estresse diário e fazer a vida ser mais gostosa e divertida. Para alguns é fumar, outros gostam de ir às compras e outros apenas falar ao telefone. Mas para ela era sexo. Era a sua principal forma de lidar com o dia no trabalho e ficar relaxada. E por isso costumávamos fazer muito amor todas as semanas. E eu era bom nisso. E esse era o meu segredo para manter acesa a chama da paixão e um casamento feliz e duradouro. E agora, apesar de todo o amor que ela tem por mim, cada noite que passava e eu não conseguia satisfazer essa necessidade, me doía muito. E podia sentir o desejo dela a cada noite, e podia sentir que ela estava ansiosa. A minha insatisfação era grande demais. E confesso, eu comecei a perder a calma e minha esposa estava perdendo a capacidade de lidar com isto. Mas ainda iria piorar muito mais. Lembra do que te falei antes do início? Foi nessa noite, deitado ao lado de Daniela, que finalmente eu cheguei ao fundo do poço. Eu pude ver a minha esposa ao meu lado, claramente sonhando e excitada, tendo uma fantasia sexual. E eu consegui saber por seus movimentos e sua respiração que ela estava bem ofegante, e ficando mais e mais ofegante. O que tenho a admitir era bem sensual. Mas em seguida sua boca se abre e sussurra um nome. Até hoje não gosto nem de pronunciá-lo, mas o que eu posso dizer é que aquele não era o meu nome. Foi como se ela tivesse cortado a minha masculinidade. Demorei muito para conseguir processar isso, e ainda na minha própria cama. Sei que foi só um sonho que ela teve, mas ela está tendo fantasias com outro homem. Quem é esse? Alguém no trabalho? Bem, eu não tinha certeza completamente, mas eu sabia que quem quer que seja, ela estava desejando mais a ele do que a mim. E eu nem sabia mais o que fazer. Meu coração parecia que estava disparando a 1000 por hora. Eu estava paralisado, olhando para o teto por horas e comecei a questionar tudo, até mesmo a minha própria identidade. Eu ainda tenho o direito de estar casado com ela se eu não posso satisfazê-la? Será que ela não merece alguém melhor do que eu, ao invés de um homem com que esta maldita impotência? Se eu não posso ser um homem normal, por que ela deveria sofrer ficando comigo? Na manhã seguinte, eu mal consegui olhar para ela. Eu tentei levar tudo na calma, mas ela conseguia ver a insatisfação no meu rosto e não fazia ideia do que estava acontecendo. Adivinha o que? Disse ela uma vez, tentando quebrar o gelo. Achei a camisa que você estava procurando. Ah, obrigado. Que importa? Resmunguei. Eu não estava acostumado a falar assim com ela, mas eu estava queimando de raiva por dentro. E logo ela me questionou. O que disse, Guilherme? Como assim? Eu passei muito tempo procurando pela camisa e você vivia me perguntando onde ela estava há dias. Ela disse com toda razão para mim. Eu estava fervendo dentro de mim e não conseguia me controlar. Droga, Daniela! Eu gritei batendo na mesa e quase deixando o copo cair. Não tem nada a ver com a camisa. Você sabe o que está fazendo
quando dorme comigo. O quê? Ela disse, surpresa com tudo. Aí eu não aguentei e tive de revelar. Você está tendo fantasias com outro cara e ainda chama pelo nome dele ao meu lado, na minha cama. Foi o momento mais tenso que tivemos em nosso casamento de 15 anos. Seu rosto ficou vermelho e de repente um silêncio. E em seguida ela voltou a fazer o café da manhã, virando as costas para mim. Ela não falou, eu não falei nada, por pelo menos 5 minutos. Estávamos apenas lá, como estranhos. Então, de repente, ela corre para mim cheia de lágrimas por todo o rosto e me abraça, chorando. E ao vê-la nesse estado eu chorei na mesma hora. Ela não falou muito, ela apenas disse, eu nunca iria trair você, Guilherme. Minha mente está confusa agora. Aquilo me doeu demais. Eu tinha de ser honesto com ela e deixar o meu orgulho de lado. Eu sabia exatamente o que era o problema. Então eu falei, está tudo bem, é minha culpa, não sua. Eu não fiz absolutamente nada para corrigir isso. E eu irei consertar, Daniela. Eu vou resolver, nem que seja a última coisa que eu faça. Ela disse que não se importava e que me amaria para sempre. E apertamos o abraço. E isso foi tudo o que foi dito naquele dia sobre esse assunto. Se você já teve essa experiência, saiba, não é que não te amam, isso não muda. Elas só têm necessidades biológicas. Assim como o ser humano precisa de alimento, elas precisam ser sexualmente satisfeitas. Senão elas deixam você literalmente ou emocionalmente, e então vão encontrar o que precisam com alguém ou algo mais. E você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar seu casamento desmoronar. Mas vai acontecer se você não fizer nada. E não fazer nada realmente não é uma opção. Porque quando um jogador de futebol para de jogar, sua habilidade desaparece. Bem, seu pênis não é diferente. Quanto menos você usar, mais você perde sua habilidade. Essa era a situação que eu enfrentei naquela época. Eu sabia que tinha que tomar medidas. Eu sabia que a cura tinha de estar lá fora e eu fui encontrá-la. Meu urologista não foi de grande ajuda para mim. Ele veio com Viagra e Cialis e até mesmo uma injeção para ter uma ereção temporária. Após consultar vários especialistas, exames clínicos relataram que meu pênis não tinha nenhum problema aparente. E eles recomendaram o uso da famosa pílula azul. Foi aí que os primeiros problemas surgiram. Este remédio que eu teria que usar tinha uma obrigação fatal. Com ele eu teria que programar exatamente quando eu iria fazer sexo, porque a pílula leva muito tempo para ter efeito. Isso realmente era uma complicação para mim. Onde ficaria aquela espontaneidade que eu e minha esposa sempre tivemos e que fazia tudo ficar mais gostoso de se fazer? Você sabe, mulheres gostam de surpresas. Elas querem você quando sentem o prazer naquele momento. E não de um robô que tem que se programar 1 hora antes para fazer sexo. Eu definitivamente odiava tudo aquilo. Mas, pior ainda, eram todos os efeitos colaterais que eu teria. Eu tinha fortes dores de cabeça, que ainda vieram acrescidas de diminuição da visão e taquicardia. E me proibi automaticamente de consumir esses tipos de drogas. E comecei uma longa peregrinação. Fui atrás de métodos alternativos, como suplementos, dispositivos de vácuo e outras coisas que não deram resultado. Eu até pensei em passar por alguns desses procedimentos cirúrgicos, mas felizmente o alto preço tornava isso impossível. Foram quase 2 longos anos que quase me levaram à depressão, e eu não poderia desistir. Eu tomei uma decisão desesperada de usar cada dia que eu pudesse para achar uma solução para o meu problema de ereção. E eu queria saber como drogas como Viagra e outros comprimidos realmente funcionavam. Queria encontrar uma alternativa que não tivesse tantos efeitos colaterais que destruíam a minha saúde e que não custasse tão caro. Eu fazia essa pesquisa na minha antiga faculdade, ficando lá e voltando para casa, anotando tudo em um caderno e guardando os arquivos do meu computador. A minha mulher e nenhum dos meus amigos sabia sobre o que eu estava fazendo, pesquisando sobre esse assunto. Afinal, isso não é o tipo de coisa que se sai espalhando por aí.
Por isso, tudo o que eu fazia era em segredo. Ela chegou até a pensar que eu a traía por causa das minhas saídas repentinas. Mas, na verdade, eu estava buscando mesmo a felicidade dela e a minha satisfação pessoal como homem. Porque não importa o que você ouve por aí, o sexo é algo que faz o seu relacionamento durar e ser muito mais prazeroso. Bom, logo no início a minha pesquisa era um pouco confusa e muita coisa que eu encontrava não fazia sentido nenhum. Dei uma olhada nas terapias de reposição hormonal e percebi que eram extremamente perigosas. Eu percebi que quando dizem que o seu problema de ereção é por causa de baixos níveis de testosterona, nunca lhe informam sobre os últimos testes, pois muitos médicos andam desatualizados. De acordo com as pesquisas desenvolvidas na Universidade do Sudoeste do Texas, descobriu-se que a terapia com hormônio aumenta em quase 30% o risco de AVC, ataque cardíaco e morte. Agora eu te pergunto, os benefícios dessa terapia e outros remédios compensam o risco de morte e outras doenças gravíssimas? Além disso, mesmo que eu tivesse na pequena porcentagem de pessoas com baixa testosterona e fosse atrás dessas injeções ou terapias hormonais, eu teria que pagar aproximadamente R$500 por cada injeção. Depois de tanto tempo de pesquisa, eu comecei a pensar que talvez eu estivesse destinado a viver o resto da minha vida frustrado sexualmente. Que talvez eu tivesse que aceitar que a minha mulher iria me deixar um dia, pois eu nunca mais seria como um homem de verdade. Mas daí eu me lembrava daquele dia em que ela chorou nos meus braços e eu jurei a ela que iria encontrar uma solução. Eu sabia que eu deveria lutar a qualquer custo para poder trazer de volta aquela minha vitalidade de quando eu era jovem, reconquistar a minha autoestima e salvar o meu casamento. Foi no meio desse desespero que fui mais a fundo nas minhas pesquisas e senti que estava próximo de fazer a descoberta que me daria a habilidade de alcançar potentes e duradouras ereções, sempre que necessário. E tal descoberta ajudou, desde então, mais de 12.567 pessoas a experimentar exatamente os mesmos incríveis resultados. E então, vou te contar rapidamente como se deu essa revelação. Após 5 meses de frustrantes estudos sobre os medicamentos contra problema de ereção, tratamentos de reposição hormonal, terapias, eu percebi que estava muito concentrado nos tratamentos e não nas causas. Daí passei mais tempo pesquisando sobre o que realmente ocorria para ter esse problema de ereção. Comecei a estudar tudo sobre biologia e anatomia, de livros a textos acadêmicos, artigos de medicina e estudos publicados lá fora nos Estados Unidos. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Entenda, eu percebi que apesar de tudo que a grande indústria farmacêutica diz e outros fabricantes de suplementos querem que você pense, problemas de ereção não são um grande mistério. É na verdade bem simples o que eu vou dizer, porque nesse momento é para isso que vou usar essa ilustração para você entender melhor. Veja bem. 1. Seu pênis possui 2 cavidades dentro dele, e elas são chamadas de corpos cavernosos. 2. Essas cavidades são os corpos cavernosos e estão cheias de vasos sanguíneos. Pense nele como uma espécie de esponja. 3. Quando você tem uma estimulação, os vasos sanguíneos dos corpos cavernosos relaxam e se abrem para permitir que o sangue das artérias os encham. 4. Aí eles se enchem provocando uma pressão, que provoca uma ereção. Simples, certo? Você se excita, os vasos sanguíneos de seu pênis relaxam e se abrem, o sangue entra e fica preso, e seu pênis e a pressão geram uma ereção. Basicamente é isso. Estou te contando isso porque você precisa entender a biologia por trás dos problemas de ereção. O problema é que, se você está sofrendo com problemas de ereção ou simplesmente não consegue ter ereções tão fortes e firmes como antes, isso quer dizer que alguma coisa não está funcionando como deveria. Por que isso acontece? Os vasos em seu pênis não estão relaxando completamente, o que significa que o sangue não consegue entrar em seu pênis e gerar uma ereção. E se isso não acontece, você não tem como ter uma ereção. É isso. De verdade, basicamente, esta é a razão central de praticamente todos os problemas da ereção. Não é loucura, existem muitas pesquisas sérias sobre isso. Várias universidades conceituadas vêm demonstrando isso. Apenas uma questão de que os vasos sanguíneos em seu membro não estão relaxando, o sangue não está fluindo e essas ereções
não estão acontecendo e pronto. E foi exatamente essa simplicidade que me fez pensar em refletir comigo mesmo. Tomar pílulas pelo resto da vida não poderia ser a resposta para algo tão simples, tão natural e tão básico como é ter uma ereção. Deve haver uma melhor maneira de abandonar esse problema sem drogas. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa, inclusive remédios antigos. E isto que chamamos de impotência sexual ou disfunção erétil sempre existiu em toda a história da humanidade, e quase todas as culturas têm suas próprias ideias de como tratá-la. E muitos deles são até assustadores, como comer testículos bovinos ou besouros da terra. Algumas ideias não são tão radicais como chifres de veado, Vitória Régia, enguia. Bem, eu como conhecedor da biologia sei que muito disso são lendas. Tentei algumas ideias menos radicais e adicionei na minha alimentação, mas os resultados foram bastante decepcionantes. As várias ervas e os estranhos extratos que você compra em lojas de produtos saudáveis que encontrei em minhas pesquisas tampouco fizeram alguma diferença. Comecei a mudar os meus hábitos diários e a observar a todos os efeitos na minha alimentação, mas ainda não estava tendo resultados. Só que eu havia chegado longe demais para jogar a toalha agora. Ao invés de desistir, eu mudei meu foco para a biologia moderna e uma visão mais abrangente para ver se podia descobrir alguma coisa ali. E foi aí que as coisas começaram a fazer mais sentido. Eu comecei a perceber que havia literalmente dúzias de enzimas, aminoácidos e outras substâncias naturais que estão contidos em muitos alimentos comuns e suplementos que você pode comprar no supermercado, que são diretamente responsáveis pelo relaxamento dos vasos sanguíneos e que aumentam o volume de sangue que é bombeado em seu corpo. Se você não tem essas substâncias naturais, isso pode lhe trazer vários problemas no organismo, e um desses é o problema da ereção. Mas aqui está o melhor detalhe. Você pode encontrar essas enzimas e aminoácidos em suplementos e alimentos que você usa no dia a dia, produtos que estão nas estantes do mercado local. E ainda, eu havia descoberto estudos que mostravam simples exercícios capazes de trazer um maior fluxo sanguíneo que o homem tanto precisa para ter uma vida sexual ativa. Veja bem, isso foi cientificamente provado, com estudo após estudo. Cada vez que eu pesquisava e ia mais fundo, eu comecei a enxergar o que era preciso para relaxar os vasos sanguíneos em meu corpo, enquanto aumentava o volume de sangue. Tudo isso significava que se eu pudesse encontrar a combinação certa desses exercícios saudáveis e itens biologicamente naturais e descobrir como usá-los como hábitos para o meu corpo de maneira correta, então fazia sentido que eles iriam imediatamente aumentar a minha habilidade de gerar e manter ereções, tanto a curto prazo como a longo prazo. Por quê? Lembre-se, tudo que é necessário para ter uma ereção são os vasos sanguíneos relaxados, que então permite o fluxo de sangue para dentro, criando a pressão em seu membro. Então, eu escrevi todos esses alimentos e suplementos que pesquisei, os que contêm as diferentes enzimas e aminoácidos, e fui às compras. E comecei a testar diferentes combinações de dietas e registrar cada uma delas em um diário, e organizei os meus hábitos. Bem, como você pode imaginar, levou algum tempo, e eu inicialmente experimentei entre 30 e 40 combinações diferentes de alimentos e suplementos sem nenhum resultado aparente. Mas mesmo que eu não estivesse obtendo os resultados que eu esperava ter, eu continuei tentando, já que fazia muito sentido isso funcionar e eu realmente não tinha mais nenhuma opção. E aí um dia aconteceu. Eu estava em casa vendo TV, me atualizando das notícias, quando minha esposa chegou naquele momento e sentou ao meu lado. Ela me falou sobre alguma coisa que eu nem me lembro mais e deitou-se no sofá colocando as pernas no meu colo. Bem, não exatamente no meu colo. Ela colocou sem querer, subindo um pouco mais. Quando eu, de repente, sentindo aquelas pernas dela sobre mim, me excitei e percebi que estava ficando extremamente duro. Em um minuto eu tive uma das maiores e mais inchadas ereções que já tive na vida, mais forte até mesmo de quando eu era adolescente. Eu então pensei muito e falei para ela: Daniela, querida, precisamos ir para o quarto, preciso falar algo com você. Aí ela achou estranho e disse: Guilherme, precisa ir até o quarto para falar algo comigo? Por que não fala aqui mesmo? Aí eu disse: tudo bem então, pode ser aqui mesmo. Foi aí que ela percebeu. Seus olhos e sua boca ficaram sedentas de desejos ao me ver como eu estava. E, bem, a cena corta aqui. O que eu posso dizer é que, durante a próxima hora, nós fizemos o melhor sexo que já tivemos em 15 anos.
eu estava pulsando, sentindo uma ereção completa, e ela podia sentir isso também. E quando acabamos, dava para ver no rosto dela a satisfação. E ela logo me perguntou como eu tinha conseguido ser tão fogoso e durar tanto tempo assim. Foi quando finalmente eu decidi contar a ela tudo o que eu estava fazendo. Falei o quanto eu estive desesperado para reconquistar a minha vitalidade e satisfazê-la novamente, e que essa era a razão pela qual eu estava me trancando no escritório toda noite. Bem, primeiro ela ficou com raiva, porque eu não tinha sido honesto com ela, mas como continuei explicando todos os meus esforços, sua raiva rapidamente se transformou em compreensão e valorização. Após cerca de 30 minutos de conversa, ela olhou para mim com um sorriso torto e disse: tudo bem, vamos testar a sua descoberta de novo. Para ser honesto, eu fiquei um pouco nervoso quando ela disse isso, mesmo porque eu tendo ficado incrivelmente duro na primeira vez que fizemos amor. Eu não tinha a menor certeza de que seria capaz de repetir aquele resultado apenas 30 minutos depois de ter terminado. No momento em que ela me beijou, no entanto, eu fiquei duro novamente, e todo o meu nervosismo saiu rapidamente pela janela. Após outra sessão de sexo naquela noite, e mais 2 na manhã seguinte, eu finalmente saí da cama, retornei ao meu escritório e olhei em minhas anotações. Eu ainda tive de lutar muito para saber exatamente a combinação dos alimentos e exercícios saudáveis que eu tinha feito para que pudesse ter obtido o resultado incrível que tive. Mas ainda bem que eu era extremamente organizado e não demorei muito para perceber o que tinha dado certo e o que não tinha. E pude saber exatamente quais alimentos que continham os aminoácidos e enzimas que me ajudaram e quais os suplementos que realmente funcionaram. Na noite seguinte eu estava jantando com a minha esposa e de repente obtive outra enorme e potente ereção. Agora eu vou te poupar dos detalhes, mas vamos dizer que pelos próximos 30 dias havia só uma atividade que a minha esposa e eu estávamos fazendo em nosso tempo livre. O que aconteceu foi incrível. Animado e impressionado com o fato de que cada vez que a minha esposa e eu queríamos ter relações, eu consegui obter uma ereção completa e potente em questão de segundos. Além disso, o que foi interessante é que percebi que não era apenas um determinado alimento que estava resolvendo o meu problema de ereção. Era um conjunto de hábitos e alimentação saudáveis combinados com aminoácidos, enzimas e proteínas específicos que os alimentos continham. O que significava que mesmo que eu trocasse algumas coisas e tentasse combinações diferentes desses alimentos e suplementos, os resultados ainda eram incrivelmente consistentes e impressionantes. Para ser sincero, eu na verdade comecei a ter essas ereções frequentemente demais. Eu estaria ali sentado no trabalho, digitando meu computador e pum, eu ficava duro. Então tive até mesmo que modificar um plano de alimentos, suplementos que eu estava seguindo e realmente reduzir o consumo. Meus colegas começaram a me perguntar sobre a minha renovação de energia, porque eu parecia tão feliz o tempo todo, como eu estava mais confiante do que estive por anos. Logo, meus amigos passaram a notar a diferença de humor que passei a ter, me achavam mais confiante e mais sorridente do que nos últimos anos. Foi aí que contei. Confesso que não falei da minha dificuldade de ereção. Apenas disse que estava muito bem no sexo, brincando um pouco, é claro. Perguntaram se eu tinha testado a terapia da reposição hormonal ou algo assim, ou se estava malhando. Aí eu revelei para eles o que havia descoberto. Nem foi surpresa que eles logo me pediram para testar o que apelidaram ironicamente de Viagra natural. Um deles, o Roberto, hoje é um grande defensor do método que encontrei. Eu não contei a respeito do Roberto ainda nessa minha história, mas ele foi o único amigo a quem dividi todo o meu drama a respeito da minha dificuldade. Meu segredo era segredo, apenas compartilhado com ele nessa época difícil. O Roberto havia passado por isso muito antes de mim. Tinha tomado durante anos o Viagra e outros remédios que já nem faziam efeito mais de tanto usar. E quando fiz a minha redescoberta, logo pensei em ajudá-lo. Afinal, era minha obrigação moral ajudar um amigo que eu conhecia e sabia que sofria pelo que eu passei também. Decidi escrever tudo e consegui reunir informações que fui coletando nos últimos 2 anos e coloquei em um guia abrangente, que fosse fácil de seguir. Eu entreguei a ele os aminoácidos, enzimas e vitaminas que ele precisava adicionar em sua dieta e uma lista de alimentos e suplementos que continham cada um deles. E dei a ele instruções de como combinar tudo isso com a máxima absorção pelo corpo. E até mesmo instruções de como modificar
o sistema de acordo com as necessidades pessoais, para que ele não tivesse que se preocupar em andar por aí com uma ereção constante, mas pudesse obter uma sempre que quisesse. No início, o Roberto não acreditou que eu tivesse aquilo que ele chamou de fórmula da ereção. Afinal, foram mais de 20 anos que ele sofria disso, e parecia fácil demais. Qual foi a minha surpresa, quando em apenas 21 dias depois, Roberto me liga e diz aos prantos que a fórmula havia funcionado tão bem que mal teve de esperar os 28 dias que propus a ele para que o método funcionasse. Eu estava orgulhoso do meu guia. Imagine você o que é ver um amigo mudando de vida em menos de uma semana, aplicando o guia que você mesmo lutou e levou meses para descobrir. Meu amigo sempre me dizia o quanto estava infeliz e como sentia falta dos tempos que era jovem e vigoroso. Me falava sobre o casamento que estava falido e como a solução natural que eu fornecia a ele iria mudar tudo isso, ainda em 21 dias apenas de teste. E ele disse para mim: Guilherme, eu tive o melhor sexo da minha vida apenas de ter seguido o seu método e de bônus ainda senti uma melhora na minha disposição e saúde, seguindo a dieta e os hábitos saudáveis que você propôs. Você é um gênio, cara. Bem, não é para tanto. Não precisa ser gênio para saber que o segredo da cura para a maioria das enfermidades consiste em atuar na raiz do problema. O que eu quero dizer é que o tratamento natural é o verdadeiro segredo. Uma mudança de hábitos e uma alimentação cuidadosamente montada com os conhecimentos de biologia que adquiri. E foi apenas isso que fiz. Outros amigos que diziam que nem mesmo tinham problemas para ter ou manter uma ereção e que iriam experimentar apenas por curiosidade, me disseram que o quanto ficaram satisfeitos por seguirem o método. Eles disseram que mesmo apesar de já conseguirem ter ereções, eles nunca haviam tido nada sequer parecido com as que estavam tendo agora. Ereções que eram tão incrivelmente completas que aumentaram sua energia e seu desejo sexual dramaticamente e os permitiram durar mais de 1 hora na sua relação. Quando comecei a compartilhar com os outros esses meus conhecimentos, tudo que eu vi foi elogios. E o mais incrível de tudo é que isso funcionava para eles. Homens de todas as fases da vida, os jovens, os mais velhos, os atletas e tudo mais, vi resultados quase milagrosos em todos eles, e em poucos dias. E mais pessoas me ligaram e me mandaram e-mails para me agradecer e dizer que isso tinha mudado suas vidas. Eu precisava levar o que eu descobri para quanto mais homens fossem possível. Nos meus estudos, eu vi o quanto a impotência derruba a autoestima de um homem, causando até a depressão. Esse foi o motivo pelo qual eu criei esse site e a apresentação que você está assistindo agora. Quero que saiba que, primeiramente, eu pensei em vendê-la a uma companhia farmacêutica ou a qualquer indústria de suplemento masculino. E iria conseguir isso, mas quando descobri que a única razão que eles iriam comprar seria para simplesmente terem o direito de guardar e não a divulgar, uma vez que eles não queriam resolver o seu problema de ereção definitivamente. Aí eu decidi compartilhar o que descobri com o mundo por mim mesmo. Porque o que eles querem é que você continue comprando seus medicamentos para que possa continuar ganhando bilhões em sua condição humilhante. Eu decidi que a minha melhor aposta para compartilhar minha descoberta inovadora era criar esse site e distribuir o método natural que eu tinha usado para o maior número de pessoas possível, que é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu chamo o meu método de Homem Saudável e Potente. É o único método completamente 100% natural testado para resolver rápida e permanentemente seu problema de ereção e ao mesmo tempo de devolver a potência e a vitalidade que você pensava ter perdido para sempre. Eu tenho aperfeiçoado este método para se adequar a muitos casos e tenho escrito tudo sobre o tratamento da disfunção erétil. O livro irá guiá-lo através de um método passo a passo, através de texto e vídeos, de uma forma fácil de entender, para que você saiba exatamente o que fazer a partir do momento em que você ter acesso. Até que você esteja tendo o melhor sexo da sua vida, para o resto da sua vida. Nada é deixado à sua imaginação, nenhum detalhe é deixado de fora. Tudo o que você terá de fazer é seguir o processo durante alguns dias e tudo acontecerá de forma automática. No guia, você vai ter um rico entendimento sobre o problema da impotência sexual, que a maioria das pessoas desconhecem. Dentro do e-book Homem Saudável e Potente, você também vai encontrar detalhes de como modificar o programa às suas necessidades pessoais,
para que, se você começar a ter ereções muito frequentemente, ou se você não tem problemas de ereção e deseja apenas aproveitar ereções mais potentes e completas, você possa ajustar facilmente o programa a um nível que seja bom para você. Você vai encontrar dicas, truques e táticas incríveis que irão acelerar seus resultados e vai garantir que suas ereções sejam cada vez mais duras e você satisfaça loucamente a sua parceira na cama. E tanto mais que não posso sequer mencionar tudo aqui. Eu venho trabalhando nesse sistema por mais de 20 meses, apenas tornando o guia mais e mais poderoso e mais amigável. Ele é 100% natural e 100% livre de efeitos colaterais. No guia, você receberá um plano de hábitos e rotina alimentar de 28 dias, e os resultados, se você aplicar, duram para sempre. Isto porque, uma vez que aqueles vasos são relaxados repetidamente, usando o método, eles começam a permanecer relaxados, sem nenhuma ajuda extra. Imagine ser capaz de alcançar instantâneas e poderosas ereções quando necessário, sempre que quiser. Nunca se sentir ansioso ou nervoso ou se envolver intimamente com a sua amada novamente. Sentir aquela incrível sensação de confiança que vem do fato de você saber que é um homem forte e poderoso. Isto é o que 12.567 outros homens como você já fizeram. Pessoas como José Mauro de Curitiba que diz: não sei como lhe agradecer por este fantástico livro e toda a informação que vem nele. Depois de terminar de ler, apliquei o método com a ajuda da minha esposa e os resultados vieram em apenas 3 semanas. Cara, eu nem sabia mais como era ter um orgasmo com a pessoa com quem me casei. Não vejo a hora de aplicar todas as informações do livro e ter resultados ainda melhores do que eu já tive essa semana. Obrigado novamente. E Roger Luna, de Mato Grosso, que escreveu agradecendo: cara, esse teu método é porreta. Sou um cara novo, bonito, 37 anos, faço academia, mas estava com esse maldito problema. E pior, não tinha tempo, dinheiro, nem coragem para ir ao médico. Então resolvi testar esse seu método. Não botei fé no teu vídeo, parecia ser tudo balela. Mas no final foi incrível o resultado, mano. Resolveu meu problema em 100%. Danilo de Oliveira, de Recife. Os conselhos do professor Guilherme são muito bem explicados e as dicas sobre como praticar são geniais. Notei os resultados imediatamente e me sinto realmente com muita confiança quando estou fazendo sexo. Nunca tive tanta disposição assim em toda a minha vida. Obrigado, professor. Mais de 12.567 pessoas testaram este método antes de até mesmo de estar divulgando este vídeo. Você provavelmente entende porque eu iria inicialmente vender este guia por R$800. Se você pensar bem, esse seria mais ou menos o custo de tomar uma injeção de testosterona de qualidade, ou qualquer outra droga contra problema de ereção que poderia te auxiliar a curto prazo, mas que nunca iria realmente resolver o seu problema. E estas soluções das indústrias que vêm acompanhados de graves efeitos colaterais, como os que você já viu listados. Efeitos colaterais como doenças cardíacas, doenças do sistema nervoso, insuficiência cardíaca, convulsões ou depressão. Os riscos que você corre por usar essas drogas contra a impotência são incrivelmente altos. Sem falar nos tais tratamentos com seus preços de até R$15 mil por ano ou mais, dependendo do tratamento. Especialmente quando comparado a uma solução 100% natural para o seu problema de ereção, que requer que você gaste muito pouco e que é totalmente livre de efeitos colaterais. Além disso, neste guia, você encontrará vídeos que te mostrarão como fazer exatamente os exercícios propostos. Nada é deixado de lado. Então, com tudo isso em mente, deveria estar claro porque eu acho que R$800 pelo método Homem Saudável e Potente é um valor mais que justo. Mas de jeito nenhum eu cobraria isto. Porque apesar de eu gostar de ser pago pelo meu trabalho, não se trata apenas de dinheiro neste caso para mim. Eu lembro de como era ver meu relacionamento se tornar um inferno na Terra, de sentir minha esposa e eu nos afastando mais e mais, simplesmente porque não havia nenhum contato físico. E eu ainda lembro daquela noite da humilhação, a lembrança do fato de que ela estava pensando em outros homens porque eu simplesmente não podia satisfazê-la ou ser o homem que ela merecia. Era o sentimento mais terrível do mundo.
É algo que nenhum homem que se preze jamais deve passar por isso. É por isto que eu não poderia de jeito nenhum pedir para você pagar R$800 pelo Homem Saudável e Potente. Nem 500, nem 400, nem metade disso. Eu não vou pedir 200 por esse método testado e comprovado por mais de 12 mil homens, assim como você. Se você agir hoje, você pode obter o Homem Saudável e Potente, as listas completas de alimentos, os vídeos mostrando exatamente o que você deve fazer, a lista completa de componentes e elementos e o guia para combiná-los com os hábitos saudáveis, as quantidades de porções diárias e todo o resto. Por nada, além de um investimento único de R$ 147. Para começar, apenas clique no botão abaixo deste vídeo agora mesmo. Sua compra vai ser completamente discreta. Este botão te transfere para uma página segura que eu criei, onde você vai colocar suas informações básicas e então, logo na próxima página, você vai ter acesso imediato ao programa completo do Homem Saudável e Potente, as listas, os guias diários e tudo mais. Você pode visualizar o programa inteiro de qualquer computador, smartphone ou tablet, ou até mesmo imprimir quantas cópias quiser. É todo seu e você pode começar a usá-lo agora mesmo. Além disso, para tornar sua decisão ainda menos complicada, eu também vou tirar a mão do próprio bolso e lhe oferecer uma completa garantia de 100% do seu dinheiro de volta em 30 dias. Eis como funciona. Você clica no botão abaixo deste vídeo, recebe tudo o que está neste guia e aplica o que está escrito. E você terá um mês inteiro para tomar as suas conclusões e comprovar a eficiência de tudo o que estou falando. Leia todo o programa, siga as simples instruções nele contidas e eu garanto que você ficará maravilhado com o quão imediatas e completas ereções você vai ter. E como você consegue obtê-las quando necessário, ao toque mais sutil. Se você não estiver feliz com o seu pequeno investimento, por qualquer razão que seja, tudo que você tem a fazer é enviar um e-mail para mim e eu vou imediatamente devolver o seu dinheiro. Ou seja, você não precisa tomar a decisão agora. Terá 30 dias para decidir se fica ou não com o livro digital e mais. Confio tanto no método que se por algum motivo você não gostar, simplesmente irei devolver integralmente o seu dinheiro. E ainda te darei o livro e os vídeos de presente. Isso mesmo, é seu, não precisa me devolver. O risco está completamente sobre mim e você não terá nada a perder. O Homem Saudável e Potente vai mudar sua vida para sempre. Vai te dar uma onda de confiança que você não vai acreditar. Vai te fazer sentir como um homem completo novamente. E se você está pronto para começar, você realmente precisa agir rápido. Porque as informações preciosas que tenho para te passar potencialmente poderiam custar bilhões à indústria farmacêutica em perda de vendas. O que significa que se você voltar a este site amanhã ou depois e perceber que esta apresentação foi tirada do ar, eu não vou conseguir evitar. Então, o que te impede de tomar essa decisão agora? Você vai esperar até que seu pênis perca mais de suas fibras musculares e assim tornar-se quase impossível obter uma ereção novamente? Você vai esperar até o seu casamento desmoronar diante de seus olhos? Pergunte a si mesmo, se houvesse pelo menos 1% de chance de evitar tudo isto, será que não valeria a pena? Você não merece a chance de ter uma verdadeira solução ao invés de um simples remendo rápido? Deixe-me lembrá-lo. Você não perderá um centavo se não funcionar, pois a garantia que ofereço coloca tudo sobre as minhas costas. Assim, a pergunta é: quanto você pagaria se você soubesse que poderia resolver o seu problema de impotência para sempre? Eu tenho certeza que é muito mais do que R$ 147. E sim, milhares de reais provavelmente. Você está adquirindo algo que vai fazer todos os dias de sua vida serem infinitamente melhores. Faça a sua decisão e escolha bem. Clique no botão abaixo. Em seguida, preencha o formulário da página seguinte. E quando você fizer isto, instantaneamente o livro digital Homem Saudável e Potente estará em suas mãos. Aperte o botão abaixo agora. Você não tem nada a perder e uma nova vida para ganhar.